Olá pessoal, então neste vídeo nós iremos trazer um pouco sobre a modulação 3 níveis para inversores monofásicos. Então na aula anterior eu falei sobre a modulação 2 níveis, onde na nossa carga nós tínhamos uma forma de onda quadrada, nesse formato, onde aqui eu tinha o Vin e aqui o menos Vin. E a tensão senoidal ela era feita a partir desses dois níveis aqui, Vin e menos Vin. Porém, agora nós iremos trabalhar com a modulação 3 níveis. Qual a diferença? Lá nós tínhamos um nível de tensão na carga mais Vin e menos Vin. Agora nós teremos um terceiro nível, que é o nível 0. Então a minha carga ela vai receber tensão mais Vin e 0. Mais Vin e 0. Aqui para fazer a senoide positiva, né? O semiciclo positivo da senoide. E no semiciclo negativo, nós teremos menos Vin e 0. Então, se eu verificar lá no inversor, nós teremos o chaveamento, né, num primeiro instante, desta chave e desta chave, e ao invés de eu desligar essas duas chaves e ligar essa chave com esta chave, eu não vou fazer esse processo. Eu simplesmente, né, coloco em bloqueio esses dois caras, espero o tempo morto ali, né, o tempo em que o pulso fica em 0, e depois eu coloco em condução de novo esses dois caras. Né. No semiciclo negativo nós teremos este e este aqui trabalhando somente. Né. O S1 e o S4 eles não entram em condução. Para fazer esse tipo de senoide, nós precisaremos de duas triangulares agora, né? Não apenas uma como na modulação 2 níveis. Então eu preciso de uma triangular que vai fazer esse positivo e uma triangular que vai fazer o negativo. Quando essa triangular, né, de cima, né, eu tiver aqui com a minha senoide no semiciclo positivo, ela vai estar sendo comparada, né, com a minha triangular positiva. Quando eu tenho a minha senoide no semiciclo negativo, ela vai estar sendo comparada com a minha triangular negativa. Então, se eu for olhar aqui na simulação, como que eu vou implementar esse cara? Vai ser desta forma. Eu coloco dois comparadores, né, onde cada comparador ele vai receber uma triangular. A triangular aqui com a frequência de 70K, o valor de pico de 1 volt, de 1 até menos 1. Aqui no comparador de baixo, o mesmo esquema, né, 70K, de mais 1 a menos 1. Inclusive, eu posso compartilhar essas duas triangulares, elas são iguais. A diferença vai vir aqui na senoide. Então, eu vou colocar uma senoide com a amplitude que eu desejo e a frequência de 60 Hz. Isso no modulador de cima. No modulador de baixo, eu coloco a mesma senoide, porém eu vou defasar elas em 180 graus. A implementação ela vai ocorrer dessa forma. Aí, lógico, né, do primeiro modulador, eu vou colocar SA e SB. O SA vai acionar o meu interruptor S1, o SB vai acionar o interruptor S3. Então, o USB só vai acionar quando o SA estiver em bloqueio, e assim vice-versa. E aqui também acontece a mesma lógica. O SC vai acionar o S2 e o SD vai acionar o S4, sendo um complementar do outro. Então, voltando aqui, né, nós temos então, nesse tipo de modulação, mais Vin aparecendo na carga, 0 e menos Vin aparecendo na carga. Então vamos calcular o valor do nosso filtro lá do inversor, né, para conseguir simular esse inversor com modulação PWM 3 níveis. Nós sabemos que a tensão no indutor é L, delta IL por delta T. Né, comparando aqui, utilizando somente quando o seno de ômega t é maior que 0,
Então, o meu ΔT vai ser D seno de ômega TTS, aonde o D aqui, né, ele pode ir até 1. E o VL é Vin menos Vp seno de ômega t. Então, Vin é o que vai aparecer nos braços do inversor, né, na carga como um todo, em cima da carga mais do filtro. Aí eu tiro a tensão de saída e tenho a tensão no indutor. Agora eu reescrevo, né, isolando aqui o meu ΔL, que é VL ΔT por L. O meu VL é o que eu tenho aqui, então reescrevo ele aqui embaixo, vem menos Vp seno de ômega t vezes D seno de ômega t TS, divididos por L. Vou pegar essa expressão, né, assim como eu fiz lá na modulação 2 níveis, o L eu vou passar multiplicando o ΔL e o TS eu vou passar dividindo o ΔL. Como esses dois valores são fixos, em relação à ondulação, né, onde ocorre a maior ondulação, vai permanecer o mesmo gráfico. Então, coloquei aqui valores de tensão de entrada de 100 volts, tensão de pico de 100 volts, o D vai até 1, né, a minha expressão para o ΔL, e a função que eu obtive aqui plotada no gráfico é essa aqui, aonde meu ponto de máximo ocorre exatamente nesse ponto aqui, né, que vai ser aqui 0,5. Neste ponto, lembrando que aqui está em radianos por segundo, o meu seno de ômega t vale meio. Lembrando que neste ponto aqui também, o meu D também vale meio. Ele vai ser exatamente meio nesse ponto aqui de máxima ondulação de ΔL. Então, né, reescrevendo aqui a minha expressão já isolando o L, VL ΔT por ΔL. Isso vai ser Vin menos Vp seno de ômega t, D vezes seno de ômega t. Aqui eu já posso substituir, né? O seno de ômega t é meio, seno de ômega t é meio, e o D também vai valer meio. Isso reescrito aqui na linha de baixo, eu tenho aqui o L, Vin menos Vin vezes meio, o meio do D e o meio do seno, vezes TS divididos por ΔL. Isolando tudo isso, eu tenho que meu L é igual a Vin TS por 8 ΔL. A frequência de corte agora, ela vai ser 2 vezes Fs por 10. Então a minha frequência de corte agora ela é o dobro da frequência de corte lá da modulação 2 níveis. Para isso, vamos vir aqui na simulação rapidamente, simular esse inversor aqui 3 níveis. Vamos verificar a corrente nessa resistência. Percebam que a corrente ela aparece no semiciclo positivo somente, né, um valor positivo e zero, formando essa quadrada aqui, e no ponto negativo, né, o contrário. Quando eu peço, né, para verificar aqui o espectro harmônico, percebam que eu tenho a minha fundamental aqui em 60 Hz, e agora, né, a primeira distorção ela vem aqui em 140 kHz, que é o dobro da minha frequência de chaveamento. Se eu vier aqui, a minha frequência de chaveamento está em 70K. Então, eu tenho a minha primeira distorção lá no dobro da frequência. Então, eu tenho que fazer uma década abaixo disso o meu filtro, que seria 14 kHz. Voltando para cá, então, agora a gente viu por que pode ser o dobro da frequência de chaveamento. Uma década do dobro, né? E o meu capacitor vai ser obtido através da equação aqui do filtro, que é 1 sobre 2π frequência de corte ao quadrado vezes L. Então, o projeto aqui do meu inversor, ele vai seguir os mesmos parâmetros do projeto que eu fiz lá para modulação 2 níveis. É a mesma planilha de projeto. 400 volts de entrada, 311 de pico, potência de 500 watts e a frequência de comutação de 50 kHz. Faço todos os cálculos necessários, né? Vocês podem verificar os cálculos novamente lá no
no vídeo de modulação 2 níveis. O que vai mudar agora é este cálculo aqui, né? Que é o meu cálculo do indutor, da frequência de corte e do capacitor. Então aqui eu já coloquei os parâmetros que a gente calculou ali na planilha, né? A indutância de 1,55, o valor do capacitor e a minha resistência. Atualizei aqui o valor, preciso verificar as triangulares, que aqui está em 70 e eu calculei para 50 kHz. Então, vou colocar aqui 50. Essa senoide 60 Hz e aqui 0,777, né, que é o pico da minha senoide. Aqui também 0,777. E aqui defasagem de 180 graus. Então, vou simular aqui o meu circuito. Vou colocar a minha corrente agora já filtrada. Percebam que a corrente na carga ela apresenta, né, um formato senoidal. A minha tensão na carga também tem um formato senoidal. Então vamos tirar isso aqui rapidamente. E na minha corrente eu vou fazer o espectro harmônico novamente. Percebam que não temos mais aquelas distorções aqui que começariam a aparecer em 140 kHz. Só temos a fundamental em 60 Hz. Vou fechar isso aqui e vou colocar agora a minha corrente no indutor de entrada. Em um primeiro momento, né, representa que a máxima ondulação está acontecendo no pico. Porém, eu vou mostrar para vocês que não ocorre no pico. Né? Se eu fizer um zoom aqui, bem na corrente de pico, e fazer a medição desta variação de corrente, eu vou chegar num valor de aproximadamente 0,44. Então, se a gente voltar aqui para a tabela, a minha ondulação de corrente ela é 0,64. Então, não é nesse ponto que ocorre a máxima ondulação. Como eu calculei, a ondulação ela ocorre mais ou menos aqui quando o meu seno ele é igual a meio. Então, é mais ou menos nesse ponto aqui. Então, se eu verificar a ondulação nesse ponto, eu chego numa ondulação na corrente de 0,63. Né? Não sei se eu peguei exatamente em cima do ponto corretamente, mas aqui a gente já pode verificar, né, que ocorre a validação necessária do projeto. Então eu tenho uma senoide na corrente e na tensão de carga, o que valida o projeto do filtro, né, pela frequência de corte, e eu tenho a ondulação desejada, que foi a que eu calculei. Com isso, a validação do projeto como um todo.